Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, um por um. Começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, como diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na quarta-feira da Semana Santa. Estamos às vésperas do início do Tríduo Pascal. Os momentos que vivenciaremos os grandes sinais do amor de Deus por nós, seja na instituição da Eucaristia, seja na paixão e morte de Cristo na cruz, na sua ressurreição. Essa é a semana mais importante para nós. Nós queremos estar preparados para viver este momento. Hoje, mais uma vez no Evangelho, nós vimos Judas diante de Jesus. Jesus está próximo da sua hora. E Jesus vai dizer aos discípulos que um dos 12 irá traí-lo, entregando-o à morte. Queridos irmãos e irmãs, a narração dessa possibilidade da traição, eles não sabem qual dos 12 irão trair, mas Jesus sabe que um deles vai trair, mas essa possibilidade vai desconcertar os 12 discípulos. Porque a revelação da traição se dá na mesa, no lugar da comunhão, no lugar da unidade, no lugar da partilha. Então, o grupo dos 12 unidos a Jesus começa a viver uma crise, uma divisão na hora da refeição, nesta hora tão sagrada onde Jesus está se despedindo dos discípulos e se dando como alimento no pão e no vinho. Queridos irmãos e irmãs, a mesa é o lugar onde nós partilhamos a nossa vida, onde partilhamos a nossa alegria, as nossas felicidades, mas é também o lugar das dores, de muitas decepções, de incertezas, enfim, é o lugar de partilhar a nossa vida, como ela é. Irmãos e irmãs, Jesus não desejava ser traído pelos discípulos, por nenhum dos discípulos. Porém, nós vamos ver em Judas, que Judas está escolhendo um caminho na sua liberdade. Judas está se perdendo, está se desviando da presença de Cristo. Então, o que é o pecado? Que são as nossas traições? É todas as vezes que nós desviamos
de Jesus. Quando desviamos o olhar, quando deixamos a presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, na narração, nós vamos ver que Judas vai sair da mesa. Ou seja, ele saiu do lugar da comunhão. Ele se retirou do lugar da partilha. Judas está se excluindo. Podemos dizer que ele está se auto-excluindo da presença de Cristo. Quanto mais nós nos excluímos de Deus, mais distante da vontade do Senhor nós ficaremos. Mais alheios aos mandamentos de Deus nós iremos nos tornar. E nos distanciamos também do amor que nos mantém unidos a Cristo. É um distanciar-se da caridade que é Jesus. Irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para a Eucaristia como lugar desta comunhão com Cristo. E nós não devemos receber a Eucaristia para atrair Jesus, mas para servi-lo. Então vamos pedir esta graça a Deus, a graça de estar sempre na sua casa, sempre em comunhão com o altar, em comunhão eucarística, para não nos colocar distante de Jesus. É distante dele que nós caímos. Queridos irmãos e irmãs, amanhã nós vamos dar início ao Tríduo Pascal com a missa da Santa Ceia de Jesus, da instituição da Eucaristia, com o rito do lava-pés, onde Jesus nos dá o exemplo do amor, o exemplo do serviço aos irmãos. Que a Eucaristia seja esse amor de Deus na nossa vida, que nos alimenta e nos ajuda a nos colocarmos à disposição dos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.